Você já se deparou com uma situação onde você ficou com muita raiva? Ou de repente o medo tomou conta, seu coração disparou, começou a palpitar e você começou a tremer? Por algum motivo você começou a suar numa situação e isso te atrapalhou e te impediu de exercer o seu melhor potencial? Talvez isso já tenha acontecido com você, assim como já aconteceu comigo, e eu quero conversar com você sobre como a agilidade emocional pode nos ajudar a lidar com situações parecidas com essa. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero conversar com você sobre agilidade emocional. Você já deve ter ouvido falar muito no termo inteligência emocional. E por que eu estou trazendo o termo agilidade emocional? Porque não apenas ter inteligência é importante, mas ser ágil no reconhecimento das nossas emoções, para você ter consciência e direcionar o seu comportamento, é fundamental. E é fundamental para nos ajudar a alcançar o sucesso que nós buscamos, seja na atividade profissional, na carreira, na vida pessoal, nos relacionamentos, no jeito que lidamos com dinheiro, por exemplo. Quanto mais agilidade emocional você tiver, mais domínio você vai ter do seu comportamento. E quanto mais domínio você tiver do seu comportamento, mais você vai poder influenciar nos seus resultados de forma positiva, sendo dono realmente daquilo que você pode alcançar, que é o sucesso. E o que é sucesso? Então pensa, o que é sucesso para você? O que você realmente tem vontade de alcançar? Quais são os desafios que você está passando na sua carreira, na sua vida pessoal? E que talvez a agilidade emocional pode te ajudar. Mas vamos lá, antes de falar mais profundamente sobre esse tema, se você ainda não se inscreveu no nosso canal e está chegando agora pela primeira vez, se inscreva, ative as notificações, porque toda semana eu compartilho um conteúdo prático, envolvente e que tem a ver com o meu dia a dia, com os meus desafios e que talvez tenha a ver com os seus desafios. Mas vamos lá, eu quero conversar com você sobre agilidade emocional e como eu comecei provocando no início do vídeo, será que o seu coração já palpitou? Imagina, de repente você tem que gravar um vídeo ou alguém está filmando você e ao invés de você continuar agindo de forma natural, você trava. Por que que isso acontece? Porque nós somos seres emocionais. A emoção faz parte do nosso dia a dia. A emoção nos ajuda a viver, mas também nos ajuda a ficar no estado de alerta. Então pensa, por exemplo, uma das emoções básicas que o ser humano tem, que é o medo. O medo nos ajuda a tomar menos risco ou riscos mais calculados. Porque imagina, se você não tem medo daquilo que você vai falar, do impacto que aquilo vai gerar, qualquer coisa que você pensa, você vai comunicar. Só que isso pode atrapalhar um determinado relacionamento. Imagina que você está negociando com um cliente ou com um fornecedor. Se você falar tudo o que você pensa, talvez o impacto pode não ser o mais adequado. Pode ser que sua relação seja de confiança e você possa ser 100% transparente, ou você ainda está conhecendo o outro e talvez não valha a pena abrir todas as informações. E aí a emoção ela toma conta, que é a emoção do medo, estado de alerta. Só que ao mesmo tempo, o medo pode paralisar alguém. Imagina que se você ficar tão preocupado com o que o outro vai pensar, ou medo de perder o controle, ou medo, talvez você não tome uma ação. Você paralisa. Isso pode te atrapalhar. Quantas vezes eu já não tive em reuniões que deu vontade de explodir? Você fica com raiva, ou você fica incomodado, ou talvez você fica com muito medo, ou você fica angustiado, ou você fica frustrado, ou daqui a pouco você está triste. E se aquela emoção toma conta e você deixa ela extrapolar, o que vai acontecer? Aquilo pode te impactar negativamente ou talvez positivamente. Mas se você tem consciência da emoção, e aí eu quero trazer para você um exemplo. O pessoal fala, Carlos, você costuma falar em público, né? Tá de frente para as câmeras, então, você não tem medo de falar em público, muito menos de falar para a câmera. Eu digo, não, eu tenho sim medo. A emoção, ela toma conta. Só que a grande diferença é que há 2 décadas atrás, que eu não atuava usando a comunicação de forma intencional e consciente, não tinha me preparado, toda vez que eu era convidado a falar em público, disparava uma emoção e eu tremia, ficava nervoso, minha boca secava, eu travava e eu evitava aquela emoção. Hoje, como eu domino um pouco mais a agilidade emocional, que basicamente a agilidade emocional passa primeiro por você se conhecer, e à medida que você se conhece, você consegue gerenciar melhor as suas emoções e começa a ter consciência dos seus impulsos. Porque tudo que acontece com a gente vem de um fato externo
ou de um pensamento, ou de algo interno, isso gera um impulso. E quanto mais racionalidade você tem, mais você pode direcionar o seu comportamento e controlar um pouco mais as suas emoções, ou até mesmo direcionar suas emoções. Então imagina que hoje, diferente de antigamente, quando vem esse medo, eu já percebo que a minha respiração trava. Eu começo a olhar para baixo, eu começo a ficar nervoso. Então o que eu faço? Eu reconheço aquela emoção, eu aceito, eu dou espaço e eu respiro profundamente. Porque aí eu direciono o meu pensamento e aquilo que eu faço para algo mais consciente. Então você imagina que às vezes eu estou numa negociação e alguém vem e traz um impasse e aquilo me desperta uma reação e me desperta um sentimento e uma emoção. E como eu tenho um pouco mais de autoconhecimento, que aliás eu estou nessa jornada, né? Porque é uma jornada infinita de crescimento, eu consigo rapidamente reconhecer aquela emoção e, dependendo do contexto, eu direciono o meu comportamento de forma mais consciente. Por isso que fazer terapia, participar do processo de autoconhecimento, se desenvolver, ter pessoas que você conversa um pouco mais sobre aspectos da vida, das relações. Muita gente acaba não acessando as suas emoções e aí não conseguem reconhecer, às vezes não conseguem nem nomear as suas emoções. Então se eu pegar, por exemplo, a minha filha, né? Aliás, qualquer uma das minhas duas filhas, tem a menorzinha, que hoje está com 3 anos, e tem a maior, que hoje está com 6, provavelmente a que está com 6 já consegue reconhecer um pouco mais algumas emoções, mas talvez ela não consiga nomear. A menorzinha, ela não vai conseguir reconhecer, ela quer chorar, ela chora, ela quer rir, ela ri, ela simplesmente deixa a emoção tomar conta. Eu estou num ambiente que me dá vontade de chorar, eu posso chorar ou eu posso controlar essa emoção, como tendo agilidade emocional. Aí você fala assim, pô, Carlos, mas aí você vai perder a sua autenticidade, você vai deixar de ser congruente, porque daqui a pouco você quer agir de uma forma e você não está sendo autêntico. Não, não é disso que eu estou falando. Estou falando de inteligência e agilidade que o mundo precisa. A gente, para conviver com pessoas, nós vamos lidar com várias situações que nós não vamos concordar, que vão nos desafiar, que vão nos tirar da zona de conforto e que vão nos alegrar, que pode ser que em determinado momento nos gere uma tristeza. E aí, como é que você faz para direcionar a sua emoção? Hoje mesmo eu acordei extremamente motivado, empolgado com uma série de coisas que tinham para acontecer, mas quando eu conversei com uma pessoa do meu time, ela estava com um familiar passando uma situação desafiadora, né, de vida, e eu estava feliz. O que eu tive que fazer nesse momento? Falou, opa, deixa eu acessar também o sentimento do outro, deixa eu entender o que o outro está passando, para que eu possa me comunicar, porque não faz sentido naquele contexto eu continuar com a felicidade que eu estava. Então eu precisei entrar um pouco mais no universo do outro. Por quê? Para eu poder direcionar e ter melhor resultado naquele determinado contexto, ou até mesmo para eu poder conviver. Não é nem só resultado, e resultado pode ser manter as relações, né, de forma mais transparente e ao mesmo tempo focada no outro. Por quê? Porque para mim, como líder, era importante ter essa conduta. Por que eu estou contando isso para você? Porque a agilidade emocional é você entender os impulsos que são gerados e principalmente por que são gerados. Quando você começa a nomear e ter clareza, você pode controlar, você pode direcionar. Então tem pessoas que não reconhecem, puxa, que eu estou sentindo ansiedade. Não, que eu estou sentindo angústia. Puxa, é tristeza. Por quê? Porque se você reconhece, fala, pô, peraí, eu estou ansioso, por quê? De onde que vem a causa? Daqui a pouco você ganha mais consciência, você minimiza a sua ansiedade. Você vai criando mecanismos para lidar com isso. A gente sabe que cada vez mais, com muito estímulo, com muito desafio que a gente tem, se a gente não cuidar, a ansiedade vai tomar conta. A gente vai se frustrar, vai ter momentos que a gente vai ter dificuldades e vai ter momentos que você vai estar extremamente empolgado. A história do pico-vale, né, que a gente vive. Meu pai falava que a vida é como uma roda gigante. Tem hora que você está em cima, tem hora que você está embaixo, a roda está sempre girando. A questão é, se você assume o controle de como girar essa roda, você consegue viver um pouco melhor e não apenas reagir, e não apenas sobreviver. Tem muitas pessoas que reagem o tempo todo ao que acontece. São passivas aos fatos externos. Tem pessoas que têm autocontrole. Inclusive, isso chama-se locus de controle interno. Quem assume o controle pela sua responsabilidade, por lidar com o outro, independentemente do comportamento do outro, essas pessoas têm a probabilidade de ter muito mais sucesso, de viver muito melhor e de ter muito mais protagonismo nas suas vidas, nas suas carreiras.
Então o que eu quero provocar você nesse vídeo é o quanto você pode ainda se conhecer melhor. Porque essa é uma jornada infinita de evolução, pelo menos é assim que eu enxergo, é isso que eu acredito. E cada situação vai te proporcionar oportunidades diferentes de aprendizado. Então torne-se ágil emocionalmente. Primeiro, reconhecendo as suas emoções, entendendo o impacto, nomeando isso. Então vai estudar um pouco mais sobre isso, sobre agilidade emocional, tem livros sobre esse tema, sobre inteligência emocional. Invista em autoconhecimento, porque isso vai te dar mais liberdade da ação. Porque se você consegue influenciar seu pensamento, o comportamento é reflexo disso. Grande abraço e até o próximo vídeo.